Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, baseado em Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos para o nosso sétimo tópico, Bem-aventurado os limpos de coração. Mateus capítulo 5, verso 8. Eu achei interessante esse texto, Bem-aventurados os limpos de coração, porque traz à memória um salmo lá do Antigo Testamento, salmo de número 15, que diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Salmo 15, verso 1 e verso 2. O título desse salmo é O Cidadão dos Céus. E é isso que as bem-aventuranças trabalham. Virtudes ou qualidades dos cidadãos do reino dos céus. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os limpos de coração, ele está trazendo para a nossa memória e para o nosso coração justamente isso. O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Essa pergunta, feita há muitos séculos antes de Jesus, mostra muito bem o ensino de Jesus nesta bem-aventurança. Ou seja, bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, verso 8. Então você vê que esta mensagem já havia dito lá atrás, lá no Salmo capítulo 15, número 15, dizendo que aquele que habitará no tabernáculo do Senhor, lá nos céus, é aquele que vive com integridade, com justiça e fala a verdade. Então, quem são os limpos de coração? Os limpos de coração têm se afirmado a miúde que os limpos de coração são pessoas sinceras e honestas, os homens que possuem integridade, como vimos no Salmo 15. E veremos também no Salmo 24, verso 3 e 4, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então você vê que no Salmo de número 24 também fala que quem habitará no monte do Senhor, quem há de permanecer no santo lugar? Os que são limpos de mão, puros de coração e não entrega a sua alma à falsidade, e nem jura dolosamente. Também, no Salmo de número 73, verso 1, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, de coração puro. Então ele enaltece aquele que é limpo de coração, que é puro de coração. Também em 1 Timóteo capítulo 1, verso 5, ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, sem fingimento. Então você vê Paulo falando a Timóteo que a admoestação que ele estava dando é para que o amor fosse de um coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia ou sem fingimento. E também, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 22, foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, de coração limpo, invocam o Senhor. Então você está vendo que quem são os limpos de coração? É aqueles que vivem debaixo da bondade de Deus, que tem o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia, sem fingimento. Os que fogem das paixões da mocidade, mas seguem a justiça, a fé, o amor e a paz com os de coração puro e invocam o nome do Senhor. Então, os limpos de coração, tudo isso poderia conduzir-nos que os limpos de coração são enaltecidos, que pureza
é sinônimo de sinceridade ou de um ser sincero, e também a concluir que os bem-aventurados são, sem nenhuma outra qualidade, os indivíduos sinceros, homens que pensam, falam e agem sem hipocrisia, sem fingimento. João capítulo 1, verso 47 diz isso. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis o verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há hipocrisia, em quem não há fingimento. É uma pessoa sincera, íntegra. Então, Jesus falando a respeito de Natanael, que ele tinha um coração sincero, um coração puro. O que caracteriza os limpos de coração? Então, não há dúvidas que a sinceridade, a honestidade, a condição de ser isento de dolo é certamente a ênfase nesta bem-aventurança, constratando com toda a duplicidade humana, seja ele farisaica ou de outra espécie. Jesus pronuncia sua bênção sobre as pessoas cuja manifestação exterior está condizente com a interior. Ou seja, Jesus está falando que bem-aventurados, coração limpo, não é aquele que vive uma vida dupla. Na frente uma coisa, por trás é outra, que não tem um coração sincero, um coração puro, mas é um fariseu ou qualquer outra coisa, mas menos cidadão do reino dos céus. Como explicar esta frase? Nem toda sinceridade caracteriza os limpos de coração. Nós estamos falando que uma das marcas dos limpos de coração é aquele que vive em integridade, em sinceridade. Então, como que nós vamos explicar esta frase? Nem toda sinceridade caracteriza os limpos de coração. Queridos, para explicar esta frase, nós temos que ver que a sinceridade ou integridade não é suficiente em e por si mesma. Podemos estar sinceramente certos, como também podemos estar sinceramente errados. Por exemplo, no desafio de Elias com os profetas de Baal, os profetas de Baal estavam sendo realmente sinceros. Clamaram desde as 6 da manhã até o meio-dia. Porém, a sua sinceridade estava no lugar errado e na pessoa errada. Eles estavam servindo a Baal, que não poderia dar resposta nenhuma. Ou seja, os limpos de coração são aqueles que em sua vida procuram viver para Deus em integridade ou sinceridade. Então, a sinceridade verdadeira é aquela depositada em Deus, em Cristo, no Espírito Santo. E se nós colocarmos qualquer sinceridade em outro lugar, nunca vamos chegar a Deus. Há uma música antiga de uma banda que diz assim: se você pegar a estrada Rio a Salvador, Porto Alegre você não verá, mesmo se você for sincero. E é assim a mesma coisa. Se você procurar outros caminhos a não ser o caminho de Deus, jamais você vai ver a Deus. É por isso que a sinceridade certa é aquela sinceridade que é depositada na Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Qual é a verdadeira sinceridade? Os limpos de coração são aqueles que, com toda sinceridade, são guiados pelo conselho de Deus. Vivem uma fé sem fingimento e vivem focados nos ensinamentos da palavra de Deus e purificam suas almas na obediência à verdade. O que é a verdade? Nós já estudamos isso. A verdade é Jesus Cristo. Como podemos ver Pedro falando em sua carta. 1 Pedro 1:22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva, vive e é permanente. Então está falando ali que nós purificamos a nossa vida na sinceridade, na integridade,
vivendo na verdade. A verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus aponta para Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Então, esta é a verdadeira sinceridade. Vivendo para a glória de Deus, crendo em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Qual é a promessa para os limpos de coração? A promessa para os limpos de coração é: verão a Deus. Esta promessa é sobre aqueles que, em sua adoração ao Deus verdadeiro, em consonância com a verdade revelada em sua palavra, se empenham sem hipocrisia para agradá-lo e glorificá-lo. É uma busca incansável para ser cada dia mais parecido com Cristo, parecido com Ele. João capítulo 3, verso 30 diz: convém que Ele cresça e que eu diminua. Convém que Cristo cresça e o meu ego diminua, para que eu possa viver a sinceridade de uma busca para ser parecido com Cristo. O homem cujo deleite não repousa verdadeiramente nas coisas pertencentes a Deus, não é capaz de apreciar o amor de Deus em Cristo para com os pecadores. A semelhança é o pré-requisito indispensável da comunhão e compreensão pessoais. Para que alguém conheça a Deus, é preciso procurar ser parecido com Ele. Então você vê, o homem tem que se deleitar verdadeiramente nas coisas pertencentes a Deus, para apreciar o amor de Deus sobre ele, porque ele é pecador. Então, assim, ele vai ser transformado à semelhança de Cristo Jesus, que é o pré-requisito indispensável para a comunhão e a compreensão do próprio ser humano. Para que alguém conheça a Deus, é preciso procurar ser parecido com Ele, como diz a palavra de Deus. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Salmo 17, verso 15. Então você vê que o salmista diz que ele busca a justiça de Deus, contemplar a face de Deus. E assim, quando ele acordar, ele vai ser satisfeito em ser a semelhança de Deus. Então, se cumprirá a oração. Ou seja, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, para ver a Deus, vai se cumprir a oração de Jesus, que diz em João capítulo 17, verso 24: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O pedido na oração sacerdotal é para que aonde Cristo esteja, nós também, os que cremos em Cristo, entregamos a nossa vida ao controle dele, possamos estar com ele. Onde? Na glória de Deus. Então o que nós aprendemos hoje? Bem-aventurados os limpos de coração. Quem são os limpos de coração? Aqueles que buscam ser parecidos com Cristo. O que caracteriza os limpos de coração? Sinceridade, integridade, coração puro, verdade, falar a verdade. Como explicar essa frase? Nem toda sinceridade caracteriza os limpos de coração. Ou seja, para ter sinceridade verdadeira, tem que estar em Cristo Jesus. Qual é a verdadeira sinceridade? Ser parecido com Cristo. E as promessas é ver a Cristo. Senhor, vamos orar então, queridos. Senhor, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Sustenta-nos debaixo da tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Ó Deus maravilhoso, purifica cada dia, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, para que se cumpra a oração sacerdotal, para onde Cristo está, possamos ir também para viver para a tua glória. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé no Senhor. Ó Deus maravilhoso, abençoe cada família, ó Pai. Aplica esta palavra em cada coração, para que eles possam alcançar também um coração puro, um coração limpo, debaixo da tua vontade. Cura todos aqueles que estão abatidos, oprimidos, ou qualquer outra enfermidade.
para a tua honra e para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.